Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília, como você sabe, você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Agora também no canal 12 da NET. Vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. Vamos ver o que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo bom, claro, parcialmente nublado, previsão de chuva. A temperatura mínima foi de 19 graus e a máxima fica em torno dos 29 graus. A umidade do ar varia de 50% a 95%. Vamos ver então o que circula hoje nas mídias e nos jornais. Presidente Bolsonaro pode ter alta hoje, mas recomendações de cuidados médicos continuam. Voltar para Brasília? Isso ainda está indefinido. O Senado define acertos para a composição das comissões. Simone Tebet, dissidente do grupo de Renan do MDB, vai ficar com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Collor começa a ser julgado pelo Supremo hoje por crime de corrupção. Ministro Moro autoriza a permanência da Força Nacional em Roraima. Senado e Câmara vão ter CPI para investigar o desastre da barragem de Brumadinho. Ontem, a Câmara aprovou o primeiro projeto desta legislatura, o que acelera o confisco de bens relacionados ao terrorismo. E agora nós vamos para um pequeno intervalo. Depois vamos saber como ficou o novo Código de Processo Penal e também sobre o projeto de lei anticrime do Sérgio Moro. O nosso convidado é o deputado João Campos, do PRB de Goiás. Nós já voltamos. O Direto de Brasília está recebendo hoje o deputado João Campos, do PRB de Goiás. Quando esteve aqui a última vez, ele era candidato à presidência da Câmara, mas depois desistiu. O deputado é o relator do novo Código de Processo Penal. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa Direto de Brasília. É um prazer estar novamente aqui e sempre para abordar assuntos que efetivamente interessam ao conjunto do país. Bom, da última vez, deputado, satisfação em tê-lo novamente aqui. Muito obrigado. A última vez o senhor esteve aqui, o cenário era um pouquinho diferente, né? Agora nós temos um novo Congresso e um novo governo. Já deu para sentir alguma mudança no país, o senhor que é um observador atento desta situação? Não, a mudança que já existe é de expectativa, é de sentimento, não é? Olha, realmente a economia vai engrenar, vai crescer, vai ter geração de emprego, aquilo que o governo apregou na campanha de fato vai acontecer. Muita expectativa por enquanto, não é? Um mês e poucos dias de governo, boa vontade, expectativa, boa vontade, inclusive percebo isso no Congresso Nacional, mas o tempo temos que ter tempo para as coisas acontecerem, né? E fazer com que essa expectativa positiva se confirme. No mundo da economia, em razão das posições de Jair Bolsonaro e do seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, há levantamentos, especialmente por grandes economistas, que indicam que, em razão da visão liberal do presidente Bolsonaro, e especialmente do ministro da Economia, há perspectiva de investimento de 11 bilhões de reais no país, investidores externos, né? É claro que, se isso se confirmar, nós vamos ter um crescimento razoável na economia brasileira. Espera-se que esse ano já comece a acontecer
esse crescimento e, evidentemente, que isso tem diversas consequências, como geração de emprego. Essa credibilidade é necessária mesmo para o país levantar, né? Ah, sem dúvida. E isso também está no campo das expectativas, porque esses grandes investidores estão aguardando o que o governo vai fazer, especialmente em relação a duas reformas. A reforma da Previdência e a reforma tributária. São duas reformas que interessam muito, muito aos grandes investidores. Bom, nós vamos falar sobre essas reformas daqui a pouco, mas eu gostaria de saber aquilo que lhe diz diretamente a respeito. Como é que ficou o novo Código do Processo Penal? Olha, o que o senhor destaca nele? Nós trabalhamos muito para aprová-lo o ano passado. Se não conseguíssemos aprovar no plenário, pelo menos na comissão especial. Mas em razão de alguns temas mais sensíveis, mais complexos, enfim, setores da Câmara Federal fizeram obstrução já na comissão especial para que não houvesse votação no ano passado. Primeiro, dada a complexidade de alguns temas. Segundo, porque esses temas, segundo esses setores argumentavam, poderia virar palanque no ano eleitoral. Um exemplo clássico é a execução da pena, a execução provisória da pena a partir da decisão de segundo grau. Setores, principalmente da esquerda, mas eu quero dizer aqui que não era só a esquerda, entendiam que, embora o Supremo já tenha esse tema consolidado, mas que um debate no parlamento acerca disso poderia ir para a campanha eleitoral, para o palanque, e isso foi motivo de obstrução. Bom, em razão disso, não conseguimos aprovar ano passado sequer na comissão especial. Em razão de estarmos numa nova legislatura, o presidente Rodrigo Maia deve criar ainda nesta semana uma nova comissão especial. Vamos ter que começar do zero, fazer novas audiências públicas, até porque é uma nova configuração, novos parlamentares vão participar. Para mim não seria dispensável, né? Mas o que pretendo? Essa matéria é uma matéria que o Brasil está exigindo. É preciso termos, de fato, um novo Código de Processo Penal, porque essa é uma ferramenta para diminuir a impunidade. Você não reduz a impunidade só com uma boa legislação processual, mas ela é uma das ferramentas para isso. O que pretendo? Pretendo realizar, no mínimo, 2 audiências públicas por semana para a gente ter condições de votar esse projeto o quanto antes. Pontos de maiores indagações. Execução provisória da pena a partir da decisão do segundo grau, que já está no meu pré-relatório do ano passado. A execução da pena a partir dos crimes contra a vida, principalmente as hipóteses de homicídio, né? A partir da decisão do Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri é um órgão colegiado e a Constituição do Brasil entende que o júri é um tribunal soberano. Com o cumprimento da pena a partir de decisão colegiada nas ações originárias, o que isso significa? Governador de Estado, ele é processado originariamente pelo STF, que para o cidadão comum é o 3º grau da justiça, não é? Mas para o governador é o 1º grau, e a decisão lá é colegiada. Então, a partir da decisão colegiada, já executa-se a pena. Então, isso vai implicar em muito debate, não é? Há aqueles que têm uma visão constitucionalista, que entende que isso é possível, apesar do Supremo ter entendimento diverso. O trânsito julgado. Isso é possível com trânsito julgado e que, portanto, caberia ao Congresso aprovar uma proposta de emenda constitucional. Agora, esse assunto é tão complexo que mesmo o Supremo, já por 4 vezes tendo adotado esse posicionamento, está novamente na pauta do Supremo esse assunto agora para o mês de abril. E o Supremo pode rever. Se o Supremo rever a sua decisão... Agora é no pleno, né? Agora a discussão é no pleno agora. Se o Supremo rever essa posição, isso vai ter consequência no nosso trabalho. Agora, eu sou favorável à execução da pena a partir da decisão de segundo grau. Esse é um tema que eu não negocio, vai ter que ir para o voto, para o debate. Acho que ele é uma das ferramentas que nós estamos introduzindo para consolidar esse entendimento que ajuda na efetividade da justiça brasileira, do trabalho da Polícia Investigativa, do trabalho do Ministério Público. Eu acho isso muito importante e torço muito para que o Supremo agora em abril não mude a sua decisão. Porque a última decisão do Supremo acerca dessa matéria, salvo engano, foi em 2016, muito recente. Não é razoável que uma Suprema Corte Constitucional fique mudando entendimento a cada 6 meses, a cada 2 anos.
É preciso que as decisões de uma Suprema Corte tenham uma certa perenidade, não é? E se o Supremo voltar a mudar o entendimento, isso gera uma insegurança jurídica no país todo. O próprio Supremo está causando isso, né? Essa insegurança. Exatamente. Porque a coisa parte, as mudanças estão partindo dele, né? Os equívocos. Né? E essas decisões monocráticas contribuem para isso, né? Também. O sujeito está lá de plantão, vai lá e decide que Agora, dá para soltar um, dá para soltar outro. Desrespeitando a decisão do colegiado. Exatamente. A questão da segurança é um tema que está sempre em voga, né? E agora estou na pauta novamente com essas mudanças do desarmamento, né? Como é que o senhor vê a questão da segurança em relação ao desarmamento? Olha, eu sempre entendi que, desde que a gente tenha uma legislação que tenha critérios para o cidadão ter acesso à arma, não vejo problema nenhum. Até porque eu sempre entendi, como delegado de polícia, como policial, que o nosso grande problema em relação às armas versus violência não é a arma que está na mão do cidadão de bem, é a arma que está na mão do bandido. E essa não é necessariamente só a legislação que resolve, porque se fosse, estava resolvido. Quando nós aprovamos o Estatuto do Desarmamento, que é uma legislação duríssima... o bandido, né? Porque a legislação era muito dura, só que aí o governo não implementou ações, programas, medidas que desse eficácia a essa legislação. Exemplo, tráfico de armas. Não é? O cidadão de bem, eu, você, enfim... Se quisermos adquirir uma arma, a gente vai na loja, cumpre todos os requisitos da lei, daí por diante. Bandido não, ainda que a legislação fosse frouxa, não tem esse procedimento. Ele vai comprar a arma no câmbio legal, no mercado ilegal, arma do tráfico, daí por diante. Aí a lei sozinha não resolve. É preciso ter programas, investimento, principalmente em tecnologia. Repito, nós temos uma lei dura nessa área, mas a nossa fronteira está aberta. Exatamente. Então o tráfico é livre, não é? Quando o presidente Jair Bolsonaro agora assinou esse decreto que facilita a posse da arma pelo cidadão de bem, eu aplaudi. Por uma razão simples. Os requisitos para a posse de arma não estão no decreto do presidente Jair Bolsonaro, está na lei, no Estatuto do Desarmamento, que são requisitos duríssimos. O que o presidente Jair Bolsonaro fez foi basicamente uma coisa. Tem umas duas coisas além disso, mas que são simples. Basicamente uma coisa. Até então, o cidadão de bem que desejasse adquirir uma arma, ainda que ele cumprisse todos os requisitos do Estatuto do Desarmamento, a Polícia Federal interferia. Ora, como é que o Estado faz um conjunto de exigências, eu as cumpro e o Estado interfere meu pedido? Veio o presidente Jair Bolsonaro um decreto dizendo que se o cidadão cumprir todas as exigências, que são muitas, do Estatuto do Desarmamento, a Polícia Federal tem que deferir. Tá certo. E aí se cumpre, né? Sem dúvida. Tá certo. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos tratar de pelo menos um assunto que o senhor já tratou com quem de direito, que é o projeto de lei anticrime. O senhor esteve com o ministro Sérgio Moro e nós queremos saber o que é que vocês conversaram em relação ao Código do Processo Penal e o projeto de lei anticrime. Nós já voltamos.
Estamos recebendo hoje aqui no Direto em Brasília o deputado João Campos, do PRB de Goiás. Deputado, o senhor esteve recentemente com o ministro Sérgio Moro para tratar da questão do Código de Processo Penal e também desse projeto dele sobre o anticrime, né? Por que o senhor pediu esse encontro com o ministro? Veja, eu tenho procurado ser um interlocutor em relação a essas matérias com o ministro Sérgio Moro já há algum tempo. Já no ano passado, quando ele foi anunciado como ministro, eu já procurei dialogar com ele, pautas de segurança pública e pauta de justiça criminal. Até porque é um tema que eu sempre trabalho na Câmara Federal. E sempre que dialogo com o ministro Sérgio Moro, já desde aquela época, eu percebia que há muita convergência entre aquilo que defendo e entre aquilo também que ele defende, que ele acredita nessa área de política criminal. Então eu entendia que essa proximidade, esse diálogo, facilitaria, principalmente sendo ele agora o homem do governo que responde por essa área, justiça e segurança pública. Essa convergência certamente vai ser positiva. Sim, né, para a sociedade. Então foi mais nesse sentido. Dizer, olha, aqui tem convergências, vamos Onde é que estão as convergências, então, deputado? Vamos buscar convergências a partir do anteprojeto que o ministro Sérgio Moro anunciou agora. Eu digo anteprojeto porque Sim. não virou projeto ainda, não chegou na casa. Não é? Na parte, o anteprojeto do ministro Sérgio Moro tem uma parte que trata de matérias processuais, pontualmente, mas Então ele trata da execução da pena, execução provisória da pena a partir da decisão de segundo grau, trata da execução da pena a partir da decisão do Tribunal do Júri, trata da adoção no Brasil de instituto americano, que é o Acordo Penal, Plea Bargain, e que eu estou chamando de julgamento antecipado, eu quero usar a linguagem brasileira, não é? A questão dos recursos, impedir a repetição de embargos declaratórios, né? E outros temas correlatos de natureza processual. O embromation. Não é? Esses temas, de alguma forma, estão no projeto do Código de Processo Penal que eu sou relator e que já estão, inclusive, no meu pré-relatório do ano passado. Isso é positivo porque há convergência. Na parte de execução penal, quando o ministro Sérgio Moro defende não que acabe com a progressão de regime e com outros benefícios da execução da pena, mas ele defende que os requisitos para a concessão desses benefícios sejam mais rígidos, e isso, de uma certa forma, está num relatório do deputado subtenente Gonzaga, tratando da lei de execução penal. Quando o ministro Sérgio Moro defende um conceito mais explícito de legítima defesa, para dar mais segurança jurídica, não só para o policial, mas para o julgador, o juiz, não é? Isso tem um projeto na CCJ, que já foi objeto de debate no ano passado, que também já estava sendo tratado pela Câmara. Então, o que significa? Significa, então, que, de fato, há muitos pontos de convergências, e essas convergências podem se salutar para facilitar a aprovação dessas matérias no Congresso, quer seja aquelas que já estão tramitando porque tem identificação, ou mesmo o projeto do governo representado por Sérgio Moro. Deputado, quando o senhor apresentou a primeira versão do seu projeto, né, o senhor pediu contribuições dos seus colegas, dos parlamentares. Houve contribuição? Houveram muitas contribuições, não só dos parlamentares, mas também de entidades e instituições do sistema de justiça criminal brasileiro. Parlamentares nós tivemos, eu não me lembro de memória agora, mas emendas e centenas de emendas. E nós tivemos que analisar cada uma e aproveitar várias. Mas tivemos contribuições da magistratura através da MB, através da AJUF, tivemos contribuições da Polícia Judiciária Brasileira, através da ADEPOL do Brasil, através da ADPF, da Associação Delegada de Polícia Federal, tivemos contribuições da Associação Nacional de Peritos Criminais, da OAB, da Defensoria Pública, do Ministério Público, os operadores do sistema, todos Sim. tiveram a oportunidade de contribuir e fizeram bem. O principal objetivo, né, desse conjunto de regras é a organização da justiça. Só acho que dá estabilidade agora o novo CPP? Eu penso que nós vamos, com o novo CPP, dar muita efetividade à justiça criminal. Muita. Na medida que a gente aperfeiçoa o capítulo, o título dos recursos, por exemplo, hoje nós temos um conjunto de recursos de natureza protelatória que
não altera nada do processo só para demorar a decisão, isso por si só já é um avanço extraordinário, né? Nós criamos alguns mecanismos na área da investigação, por exemplo, hoje a prisão temporária, que é uma prisão para a investigação, ela só pode ser decretada em relação a alguns crimes. Nós estamos mudando isso. A prisão temporária poderá ser decretada em relação a qualquer crime. Se no curso da investigação o delegado de polícia federal, civil, a polícia judiciária percebeu a necessidade, independe de qual seja o crime, e outros mecanismos, né? Então vamos procurar dar efetividade. Um outro exemplo aqui, a lei hoje que trata da escuta telefônica, a autoridade investigativa tem prazo de, salvo engano, de 15 dias, prorrogável por igual período. Isso é impossível, inexequível. Então nós estamos colocando prazos que são razoáveis com a realidade que nós temos aí do mundo criminal, das organizações criminosas. E levam meses, né? Sim, às vezes anos. Anos, não é? Agora, como é que o senhor viu essa aprovação ontem, pelo primeiro projeto aprovado na Câmara, diz respeito a exatamente a questão da segurança e do crime. Aí o confisco do pessoal que age como terrorismo, por exemplo. De muito bom grado. Acho que o Brasil está tendo um avanço extraordinário, porque o Brasil já é signatário, né, de alguns instrumentos dessa natureza. Mas se nós não tivéssemos a lei aqui que chancelasse isso, não teria efetividade, não é? Sim. Hoje nós sabemos que crimes praticados principalmente por organização criminosa, e o terrorismo nunca é isolado, não é uma Sim. pessoa isoladamente, são transnacionais. Então, se você não der efetividade a regras, a normas transnacionais e internacionais, não acontece nada. Eu lamento só que ontem, durante esse debate na Câmara, eu não pude participar do debate, porque eu estava no Supremo Tribunal Federal, em audiências com o ministro Dias Toffoli, e aí não tive a oportunidade de participar do debate. Mas no final do ano passado, eu já tentava articular a votação desse projeto antes do recesso. Porque, como eu dizia, que eu conversava com o ministro Sérgio Moro, antes mesmo da posse dele, essa era uma das preocupações dele e minha. O deputado João Campos tem prazo para aprovar esse projeto. Se não aprovar até a data X, acho que agora meados de fevereiro ou março, perderia a efetividade desses atos que o Brasil é signatário nessa área do confisco de bens e por diante, sabe? E graças a Deus não aprovamos ano passado, mas está sendo o primeiro projeto dessa legislatura. Deputado, e a questão da prova ilícita, né? Que os advogados de defesa sempre trabalham muito em cima disso daí. Parece que o senhor quer aproveitar um pouco essa questão da prova ilícita. Como é que se faz isso? Esse é um dos pontos de debate, né? Principalmente entre investigadores, Ministério Público, que tem uma visão mais pró-sociedade, e a Defensoria, a Advocacia, que tem uma visão mais estrita do ponto de vista constitucional. Na década passada, nós procedemos uma alteração no Código de Processo Penal, aonde é possível o aproveitamento da prova, inicialmente considerada ilícita, desde que ela fosse, uma das hipóteses, que ela fosse obtida por outros meios, sim, que não aquele. Isso já está hoje no Código de Processo Penal. O projeto que veio do Senado Federal, volta o conceito antigo de rigidez. Essas provas não constavam antes, né? Agora sim, constam. Sim. Então, o projeto que veio do Senado, que é isso que eu sou relator da Câmara, voltou ao conceito restritivo, não é? De considerar ilícita toda e qualquer prova que não tenha observado aquele rito. O que nós estamos fazendo na Câmara? Até porque essa é uma visão pró-sociedade, não é uma visão de polícia apenas, de Ministério Público apenas. É uma visão da sociedade, de manter a regra que já está no Código de Processo Penal. Eu vou repetir uma das hipóteses. A prova foi obtida ilicitamente, mas se ela seria de igual forma obtida por outro meio não ilícito, então que ela seja aproveitada, né, para você garantir a punição do infrator. Se você tiver um conceito muito rígido da ilicitude da prova, isso vai encaminhar para a impunidade. E a sociedade também não vai aceitar isso. O que não significa também injustiça. Não é? Porque a prova está ali de que o fato aconteceu, que aquele cidadão, ele infringiu a lei e deve ser punido. Se você alcançou a prova, poderia ter alcançado a prova por outro meio que não o ilícito, então
esse cidadão, ele, ao ser punido, ele não está sendo injustiçado. E, de fato, ele cometeu o crime. Só para encerrar, deputado, que a gente está estourando o tempo, o senhor vê a expectativa de aprovar ainda nesse primeiro semestre, na Câmara principalmente, a reforma da Previdência? Bom, nós temos a reforma da Previdência, sim. A reforma da Previdência como um esforço concentrado do governo e do Congresso Nacional a um entendimento majoritário dentro da Câmara e do Senado de que essa reforma é essencial para o Brasil, então vai ter um esforço concentrado. E havendo esforço concentrado e muito empenho também do governo com a sua base, eu acredito que nós teremos ela aprovada na Câmara ainda nesse semestre. E o Código Anticrime, projeto de lei? O projeto de lei anticrime, o anteprojeto, é uma indagação, porque ele não chegou na Câmara ainda. Eu conversava com o presidente Rodrigo Maia a semana passada e dizia, Rodrigo, qual é o procedimento, qual é o rito que você vai adotar para esse projeto quando ele chegar na casa? Você vai criar uma comissão especial? Você vai permitir que ele ande pelas comissões permanentes, o rito ordinário? Você vai apensá-lo a um projeto que já esteja tramitando na casa, em alguma comissão especial? Você tem diversas alternativas do ponto de vista regimental. Ele disse, João, só vou tomar essa decisão depois que o projeto chegar aqui. Como não tem projeto ainda, não há necessidade de eu decidir. Não vamos pensar a respeito. Então, eu vou ouvir você, vou ouvir o capitão Augusto, que é o novo presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, vou ouvir a consultoria da Casa, e aí vou tomar uma decisão quanto ao rito. Achei ele prudente, não é? Como há, de outro lado, indagações, se esse projeto não teria repercussão no andamento da reforma da Previdência, eu penso que não, mas tem gente que sustenta que sim, principalmente a oposição, porque a oposição quer dificultar. Se o Rodrigo Maia se convencer de que, de fato, um pode atrapalhar o outro, o rito normal, o normal seria adotar o rito ordinário, comissões permanentes e depois o plenário, não é? Se ele não tiver convencido disso, aí ele tem as outras duas hipóteses. Criar uma comissão especial, que aí o rito é mais célere, ou até mesmo apensá-lo a um projeto que já esteja numa comissão especial, portanto já tenha queimado algumas etapas, porque também dá celeridade. Tá certo. Deputado João Campos vai ter que voltar mais vezes, porque tem muita gente boa chegando aí, gente nova chegando, mas a voz da experiência ainda prevalece, viu? Então nós esperamos contá-lo novamente aqui, brevemente, quem sabe, e agradecer aí a sua assessoria, sempre atenciosa com o Direto de Brasília. Muito obrigado, boa sorte. Fiquei muito feliz de voltar aqui. Esses assuntos são muito extensos, eu queria, ao agradecer, só fazer um esclarecimento. Quer seja no projeto que está na CCJ, que trata da legítima defesa, do cidadão e de policial, quer no anteprojeto de Sérgio Moro, já tem vozes dizendo o seguinte, vão dar carta branca para a polícia matar. Isso é uma mentira. Quem vai aferir se aquela situação é de legítima defesa ou não é o juiz, não é o policial. Ainda que seja estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, que são as excludentes de licitude, vai ter que ter um processo, tem que ter investigação, passa pelo Ministério Público para avaliar e oferecer a denúncia, e a defesa faz o seu papel, e por fim, o juiz dizer, olha, aqui está configurada a legítima defesa. Não, aqui tem legítima defesa, mas o policial se excedeu, então ele vai responder pelo excesso. Enfim, então não tem carta branca para matar, não. É para dar segurança jurídica para o cidadão e para o policial naquelas situações extremas e que, de fato, o cidadão e o policial têm que exercer a legítima defesa. Eu queria encerrar fazendo esse agradecimento, esse esclarecimento, e agradecer a oportunidade de estar aqui. O deputado criou outra oportunidade. Outra oportunidade. Daqui um pouquinho ele já está voltando se ele se dispuser a vir aqui novamente aí. E o que é mais importante é que todos estejamos preocupados com a segurança do cidadão e da sua família. Esse negócio de bandido andar com uma R15 nas costas e dizer que está inofensivo, isso não cola também. Deputado, mais uma vez, obrigado. E a você que nos acompanhou aí no Direto de Brasília, muito obrigado e até uma próxima.